Salve, salve, meu povo! Encerrando aqui, ou quase encerrando as reações orgânicas, hoje nós vamos falar um pouco sobre as chamadas reações de oxidação. Tentar entender detalhes e aspectos relevantes disso daí, tá? Dessas reações de oxidação, turma, o que nós vamos falar? Vamos tentar dar detalhes das reações de oxidação como um todo, tá bom? E tentar a partir disso daí conseguir fazer algumas considerações e entender as reações, nossas reações de oxidação. Então vem comigo aqui. Vamos lá. Reações de oxidação. A gente vai falar de reações de oxidação e redução, tá? Porque são duas reações que em que pese caminhem para lados opostos, né? Porque você já deve saber que uma oxidação é uma perda de elétrons e uma redução é um ganho, né? Uma é inversa da outra. Então, se você conseguir compreender bem a oxidação, você vai conseguir compreender bem a redução, tá? Porque são reações que são opostas, ok? Então, as principais reações de oxidação que a gente vai falar, tá? Principais, é importante a gente citar, são as que acontecem com álcool, aldeídos e alcenos, tá? E a gente vai diferenciar os tipos de oxidação, dar alguns detalhes de uma forma geral sobre elas, tá? Então vem comigo. Vamos começar nas oxidações de álcool, tá? Bom, o comportamento dos álcoois, tá? Sejam primários, secundários, terciários, tá? Com os oxidantes, eles são semelhantes. Tá? A gente vai perceber que são semelhantes, mas não é exatamente igual, tá? Vamos tentar entender como acontece. Os álcoois primários sofrem oxidação, transformam-se em aldeídos e estes, se deixados em contato com o oxidante, são oxidados a ácidos carboxílicos. Isso é o caminho da oxidação dos álcoois que a gente chama de primários, tá? Olha aqui, você consegue enxergar que esse álcool aqui, ele é um álcool primário porque ele está ligado a um carbono primário, certo? Então ele é uma hidroxila ligada num carbono primário. O que acontece aqui? Eu vou ter o etanol, que é o nome desse álcool aqui, vou colocar oxigênio. Essa reação ela é feita em meio leve, na verdade levemente ácido, não, um meio ácido. Pode colocar um H+ aqui se você quiser, tá? Aí você vai formar isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É uma coisa que a gente chama de gendiol ou diol geminal. É um álcool que tem duas hidroxilas no mesmo carbono. E esse gendiol ele é extremamente instável e ele tem uma forte tendência a sofrer desidratação. Ó, vai perder a hidroxila e o hidrogênio que está ali em amarelinho. Quando ele perder uma hidroxila, ele vai formar um aldeído, cujo nome é etanol. Então, essa figurinha aqui do meio, esse carinha de novo, quem quiser anotar, é o chamado gendiol, ou diol geminal, tá? Que é um álcool que tem duas hidroxilas no mesmo carbono. Toda vez que isso acontece, ele desidrata para formar aldeído, tá? Beleza. Aí você vai me perguntar assim, Estopa, você falou que isso era uma reação de oxidação. Colocou o oxigênio aqui, tudo bem, mas que agente oxidante que eu uso? Turma, usa-se normalmente KMNO4 mais ácido sulfúrico. Esse é o agente oxidante que eu uso que vai fornecer este oxigênio para o etanol virar etanol, tá bom? Outra observação que a gente pode fazer aqui é o que está acontecendo do etanol para o etanol? Eu tive retirada de hidrogênios, não é? Então, quem quiser fazer essa anotação, em geral, oxidações de compostos orgânicos
elas retiram hidrogênios e ou acrescentam oxigênios. Tirar hidrogênios, acrescentar oxigênios. Grava essa mensagem. Eu tirei um hidrogênio aqui, não tirei? Aí eu tinha dito para você que se o aldeído tiver em contato com o oxidante, ele vai continuar a oxidação. E aí, ó, ele vai gerar o quê? Um ácido carboxílico. Olha o hidrogênio em verde aqui. Você está conseguindo enxergar que do meu material de partida até o meu produto final, que é um ácido carboxílico, como você está vendo, os 2 hidrogênios de verde foram embora? Tá percebendo isso aí? Aí vai de encontro com o que eu te disse. Uma oxidação tende a retirar hidrogênios. Eu não acrescentei oxigênios? Olha para o etanol e compara ele com o ácido etanóico. Não acrescentei oxigênios e retirei hidrogênios? Então isso é uma oxidação, no sentido da palavra. O oxidante aqui continua sendo o mesmo. KMNO4 mais H2SO4. Esse KMNO4, gente, ele tem um nome. Ele é chamado de permanganato de potássio, em meio ácido, tá? O ácido aqui é concentrado, é importante frisar isso daí. Aí, você vai me perguntar assim, estopa, isso é uma oxidação, certo? Mas na oxidação eu aprendi que o NOx varia, né? Então vamos aprender a calcular o NOx? Vem comigo aqui que eu vou te ensinar a calcular o NOx de um composto orgânico. Como é que você calcula o NOx de um composto orgânico, turma? Olha aqui. É importante que você observe a reação como um todo e veja que este carbono aqui, ele não sofre alteração alguma. Concorda? Não foi este o carbono oxidado. Então eu vou calcular o NOx só deste carbono aqui, desse aqui, desse aqui, porque foi ele que foi alterado. E o outro eu vou manter do mesmo jeito. Como é que eu calculo o NOx aqui, né? Bom, eu vou calcular o NOx da seguinte maneira. Você vai ligação por ligação, certo? E vai ver quem é mais eletronegativo. Por que isso, Estopa? Porque eletronegatividade é uma propriedade que mede a tendência que os átomos têm de atrair elétrons. Quem atrai elétrons fica com NOx negativo, você concorda comigo? E quem não atrai elétrons fica com NOx positivo. Então vamos lá, esse carbono está fazendo uma ligação aqui que é carbono com carbono. Essa ligação não tem diferença de eletronegatividade, então esse parzinho aqui ele é dividido, tá? Dividido na metade. Aqui, ligação carbono-hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo, então o que ele faz? Ele puxa os elétrons para o lado dele. E aqui embaixo a mesma coisa. Certo? Então, seria como se fosse um cabo de guerra e o carbono está puxando os elétrons para o lado dele. Só que nessa ligação CO, o O é bem mais eletronegativo que ele. Então o O está levando esse elétron dele. Depois que você fez isso, você vai fazer o saldo de elétrons. O carbono estava ganhando um desse hidrogênio, depois estava ganhando um desse. Quem ganha 2 fica com NOx menos 2. Mas aí ele perdeu um para o O, então ele ficou menos 1. Certo? Vem aqui no aldeído. Não vou fazer o cálculo do NOx no gendiol. Vem no aldeído. Carbono com carbono, par dividido. Carbono com hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Ele leva esse parzinho para ele. Aí, carbono com O, ele perde. Mas a ligação é dupla, então ele perde 2. Vamos lá? Esse par era dividido. Tava perdendo 2 aqui. Quem perde 2 elétrons fica com NOx mais 2. Mas aí ele vai lá e ganha 1 do hidrogênio. Então ele ficou como? Mais 1. Certo? De menos 1 a mais 1, consegue enxergar que foi 2 elétrons que foi embora? Olha aqui, vamos continuar a oxidação.
par dividido, perde 2 para o O, porque é menos eletronegativo. Perde 1 para esse O também. Quem perde 3, 2 aqui em cima e 1 aqui embaixo, fica com NOx mais 3. Menos 1, mais 1, mais 3. Perdendo 2 elétrons cada oxidação. Então é assim que você calcula o NOx de um composto orgânico, tá? A gente vai observando as regrinhas do NOx pela eletronegatividade, tá bom? Então, resumindo, etanol ou álcool primário, aldeído, ácido carboxílico. Sempre esse caminho de oxidação para um álcool primário, tá? Álcoois secundários vão se oxidar formando cetonas. Então vamos lá. Consegue enxergar que este álcool aqui, ele é secundário? Porque está ligado em um carbono secundário? Repara que esse álcool secundário aqui, turma, ele tem, né, um hidrogênio para ser perdido. Ele é o 2-propanol. Nomenclatura aqui a gente já conhece. Eu vou colocar o agente oxidante, que é agente oxidante, o mesmo. Então é KMNO4 mais ácido sulfúrico. Beleza. Como a minha oxidação, eu quero tirar hidrogênios. Olha esse aqui que eu marquei de amarelinho. Vou tirar ele fora. Aí, ó, vou colocar um oxigênio de novo, ó o gendiol aqui. Repara no produto final lá, ó. Vai sofrer desidratação, perde uma água. O que ele vai virar? Uma cetona. Então você está percebendo que o intermediário da oxidação é o mesmo. Esse gendiol que eu citei para você no outro slide, ele continua sendo formado. Aí ele desidrata e forma a propanona, tá? Então, para por aqui. Por que para por aqui? Porque esse carbono aqui não tem mais hidrogênio para perder. Então, repara que esse hidrogênio aqui, ele foi embora, não foi? Como eu te falei, o objetivo da oxidação é retirar hidrogênios e ou acrescentar oxigênios. Então, álcool secundário oxida para cetona, certo? Quer calcular o NOx? Vamos lá, vamos exercitar o NOx. Como é que você calcula o NOx aqui? Igual eu fiz no anterior. Quem é mais eletronegativo leva o par de elétrons. Quem é menos eletronegativo perde. Esse carbono não se alterou, esse também não, ó. Vou calcular só o do carbono do meio, né? Olha esse aqui. Esse carbono do meio, ele é mais eletronegativo que esse hidrogênio. Então ele ganha esse elétron. Mas aí, ó, ele perde o dele para o O. Quem ganha 1 e perde 1, na média, tá? NOx 0. Aí vem na propanona, ó, os outros pares são divididos, tá? Não se esqueça, porque é a ligação carbono com carbono e não dá diferença de eletronegatividade. Aqui, ó, C, dupla C. Então, par dividido, perde 2. Quem perde 2 fica mais 2. De 0 para mais 2, não perdeu 2 elétrons? Então eu estou te provando que isso é uma oxidação. Não precisa ficar calculando o NOx toda hora, não. Eu estou calculando para te mostrar, tá? Então, o caminho aqui está feito. Álcool secundário gera cetona. Recapitulando, álcool primário, aldeído, ácido carboxílico. Álcool secundário, cetona. E o terciário? Ô, gente, vem aqui comigo que eu vou desenhar um álcool terciário para você. Isso aqui é um álcool terciário, não é? Por que isso é um álcool terciário, Estopa? Porque esse carbono é terciário. A primeira pergunta que eu te faço, desde o início, você não está tirando hidrogênios do carbono do grupo funcional? A pergunta que eu te faço é, esse álcool aqui, ele tem hidrogênio neste carbono para perder? Não.
Então, se ele não tem hidrogênios nesse carbono para perder, ele não sofre oxidação, tá? Então, quem estiver fazendo anotações aí, o carbono do grupo funcional aqui não tem hidrogênio para perder na oxidação. Você não vai conseguir oxidar esse álcool, tá bom? Beleza. Continuando, oxidação de alcenos. Os alcenos podem sofrer oxidação branda, originando diálcois vicinais ou diol vicinal. Como é que é essa oxidação branda, estopa? É corri tá errado. É KMNO4 e o meio ele tá levemente básico. KMNO4 mais carbonato de sódio, que é um sal de caráter básico. Essa oxidação fica um pouco mais branda. A anterior era uma oxidação mais forte. O que acontece? Olha lá, você mantém os hidrogênios, né? Concorda que você está mantendo esse hidrogênio e esse, mas eu estou acrescentando oxigênios, não estou? Eu não acrescentei 2 oxigênios? Repara que eu quebrei a ligação π do alceno e adicionei 2 oxigênios. Esses oxigênios vieram do agente oxidante. Se eu adicionei oxigênios, se você quiser confirmar e calcular o NOx, você vai ver que eles foram oxidados. Acrescentei oxigênios, eu oxido meu carbono. Essa é a oxidação de diol vicinal. A oxidação enérgica, tá? Que é uma condição, ela é chamada de oxidação enérgica porque ela é uma oxidação mais forte. Ela acontece com a quebra da ligação dupla e produz um ácido carboxílico e ou uma cetona. Bom, vamos lá. Olha esse alceno aqui, turma. Eu vou colocar ali no agente oxidante. Qual é o agente oxidante que eu uso aqui, estopa? O mesmo da oxidação do álcool. Permanganato de potássio e ácido sulfúrico. Certo? Beleza. Vou quebrar a dupla aqui. Aí eu vou dar um oxigênio para esse carbono e vou dar um oxigênio para o outro. Certo? Então eu forneci oxigênios para eles. Forneci. Fornecendo oxigênios para eles, eu estou oxidando? Tô. Então, tá aqui. Mas presta atenção. Olha para o carbono do grupo funcional. Olha aqui, esse carbono é esse. Esse é esse aqui. Olha este hidrogênio que você tem aqui ainda, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Esse hidrogênio aqui, ele não pode ser perdido por oxidação também? Pode. E é justamente isso que vai acontecer. Isso aqui é um aldeído, não é? Aldeído, numa condição enérgica, eu não consigo parar a oxidação nele. Você sabe que o aldeído vai ser oxidado a quê? A ácido carboxílico. Certo? Então, esse aldeído vai continuar sendo oxidado e vai chegar aqui no ácido carboxílico. Então, ó, repara num detalhe. Tá acrescentando oxigênios? Ó, quebrei, esse carbono vai ser um desses dois aqui. Repara, tirei hidrogênios e acrescentei 2 oxigênios. Oxidei ou não oxidei? Oxidei bastante, por sinal. Como a gente já tinha visto. Toda vez que um aldeído passa para ácido carboxílico, ele é oxidado. O alceno é um hidrocarboneto, gente. Eu inseri 2 oxigênios dele no produto final. Então, é óbvio que ele foi oxidado, tá? Se você quiser, você pode calcular o NOx da forma como a gente falou. Vai pegando pela eletronegatividade, ligação por ligação e vai calculando o NOx, tá? E aí você vai ver quantos elétrons ele foi perdendo aqui nessas oxidações. Atente para o seguinte fato. Esse carbono aqui, ele é um carbono secundário e esse é secundário. Ele gerou o quê? Ácido. Concorda? Beleza. Olha a próxima oxidação que eu vou fazer.
esse alceno aqui agora. Esse alceno, na presença de... Ainda é oxidação enérgica, tá? Qual é a condição oxidante? KMNO4 mais H2SO4, certo? Quebro a dupla ali. Olha o que eu formei. Isso aqui é uma cetona, certo? Mais uma outra cetona aqui, concorda? Então, quebrei, coloquei um oxigênio, então presta atenção, ó. Esse carbono é esse é esse. Ó, não inseri esse oxigênio neles? Não inseri esse oxigênio neles? Se eu inserir esse oxigênio neles, ele está oxidado, não está? Então, repara no padrão das oxidações. Acrescentar oxigênios, retirar hidrogênios. Se você quiser calcular o NOx, pode também. Então, aqui eu estou formando cetona. Mas, vamos lá. O alceno anterior, o carbono secundário formava ácido. Esse carbono aqui é terciário, concorda? O terciário vai formar cetona, certo? Então eu posso fazer essa associação, Estopa? Olho para o carbono da insaturação, classifico ele, se ele for secundário vira ácido e se ele for terciário vira cetona? Exatamente isso. Aí você pode me perguntar, e se, Estopa, ele for um carbono primário? Se ele for um carbono primário, como esse aqui, o que vai acontecer? Quebro. O oxidante é o mesmo, ó. Então ainda é KMNO4. É oxidação enérgica ainda. Tem ácido sulfúrico normal. Quebrei na dupla, certo? Olha o que eu vou formar. Esse carbono aqui, ele era secundário. Secundário forma ácido. Pro lado de cá ele é primário. E aí? Vai formar água e CO2, gente. Por que água e CO2, Estopa? Ele vai formar água e CO2, turma, porque antes de formar água e CO2, ele formaria um ácido de um carbono. Ele ia formar este ácido aqui, ó. Ele ia formar ácido metanóico, certo? Mas, de novo, eu te chamo a atenção para um detalhe. Você consegue enxergar que o ácido metanóico, ele tem um carbono ligado em 2 oxigênios, mas ele tem um hidrogênio aqui? E toda vez que eu tenho um carbono ligado no hidrogênio, eu posso oxidar ele mais, não posso? Porque eu estou falando desde o início que oxidar é tirar hidrogênios e acrescentar oxigênios. Então, como a oxidação é enérgica e o meio é muito oxidante, essa oxidação continua. E o ácido metanóico, ele vai ser convertido em água e CO2 porque ele vira, na verdade, ó, H2CO3. Você lembra que H2CO3 se decompunha em água e CO2? Tá? Então, vamos lá, vamos fazer associações aqui. Vou resumir isso tudo. Se o seu carbono da insaturação for secundário, ele vai gerar ácido. Certo? Se o seu carbono da insaturação for terciário, ele gera cetona. Se o carbono for primário, água mais CO2. Beleza? Estão feitas aí nossas oxidações de alcenos, nossas oxidações enérgicas e brandas. Por quê? Existe a última oxidação que a gente precisa falar, que é a chamada ozonólise. Gente, a ozonólise vai usar, como o próprio nome diz, o ozônio de agente oxidante. Então é o ozônio que é o personagem principal aqui. É um outro tipo de oxidação em que os alcenos sofrem, usando o ozônio de agente oxidante.
tá? Então lembra que o ozônio nessa reação, ele faz o mesmo papel do KMNO4 em meio ácido, tá? Então o que acontece? Essa reação, na verdade, as ozonólises, elas só acontecem em duas etapas. Primeiro, você reage com o ozônio. Então você vai pegar seu alceno e vai reagir com o ozônio, como você está vendo aqui. O que você fez aqui? Você está vendo que você quebrou a dupla? Está vendo que você quebrou aqui? E que você está fazendo aqui como se fosse uma adição. Você adicionou o ozônio na dupla? Lembra? Certo? Lembra das adições? Aí você formou essa estrutura que eu chamo de ozonídeo ou ozoneto. Aí, esse ozoneto eu vou fazer a hidrólise dele. Então você vai pegar, então você vai ver nos exercícios que ele vai falar a ozonólise seguida de hidrólise do alceno, tal. Então é sempre ozonólise seguida de hidrólise, tá? Então a hidrólise do ozoneto acontece na presença de zinco, ela rompe esse ozoneto, tá? Como que ela rompe? Assim, ó. Desse jeito, tá? Então vamos lá. Quebrei o ozoneto. Certo? Aí coloquei aqui, olha o que eu formei. Aldeídos. Tá? Nesse exemplo que eu tô te dando. Tô formando aldeídos. Então, ó, atenção. Tô formando aldeídos. Por que que eu tô formando aldeídos, Topa? Porque esses carbonos aqui, eles são primários. Vai ver daqui a pouco. Aí você pode me perguntar, e é até interessante eu citar. Por que? Para onde foi esse oxigênio aqui? Para onde foi esse oxigênio? Porque esse carbono é esse. Esse é esse. Esse oxigênio é esse. Esse é esse aqui. E para onde foi o outro oxigênio? Ô, gente, esse outro oxigênio, tá? Em condições aí um pouco diferentes, o que acontece? Se eu não tivesse o zinco, esse oxigênio ele ia vir aqui na água e ele ia formar água oxigenada. Só que a água oxigenada, gente, ela é um bom agente oxidante. E ela ia fazer o que com esse aldeído? Levar o aldeído para ácido carboxílico. Mas a ozonólise, ela não quer levar a oxidação para o ácido carboxílico. A ozonólise é uma oxidação mais fraquinha. Ela quer fazer a oxidação e parar no aldeído. Eu não posso deixar, então, esse oxigênio formar água oxigenada e o meu aldeído vai virar ácido. Se eu quisesse que ele virasse ácido, eu fazia oxidação enérgica. Não precisa fazer ozonólise. O objetivo da ozonólise aqui é fazer uma oxidação mais fraca. Uma oxidação que consiga parar no aldeído. E não leve esse aldeído para ácido carboxílico. O que a gente faz? Põe o zinco. Qual que é a função do zinco? O zinco reage com esse oxigênio. Ele vai formar ZNO. E aí a água continua como água. Não forma água oxigenada. A oxidação parou no aldeído. Tá? Então, a função do zinco metálico é evitar a oxidação do aldeído para ácido carboxílico. Sem o zinco, minha ozonólise ia aparecer uma oxidação enérgica. Porque você ia levar lá para o ácido carboxílico. Ok? Beleza. Então, o zinco forma óxido de zinco, que impede a formação de água oxigenada, que viria a reagir com o aldeído com acetona. Com acetona não teria muito problema, tá? Mas com aldeído você teria um pouco de problema. Beleza. Então olha aqui. Vamos pensar, quais os produtos da ozonólise seguida de hidrólise do 2-metilbuteno? 2-metilbut-2-eno. Olha aqui. H3C. Você repara aqui, né? Vai adicionar o ozônio, depois faz a hidrólise. Em resumo, o que vai acontecer? É parecido com a oxidação enérgica. Você vai quebrar na dupla. Aí, a hora que você quebrar na dupla, você insere oxigênios.
Você formou uma propanona para cá e um etanol para cá. Por que você formou isso? Quer voltar? Volta a animaçãozinha um pouco, ó. Presta atenção. Carbono terciário vai gerar cetona. Carbono secundário vai gerar aldeído. Certo? Então, propanona e etanol. Então aqui, que resumo que eu faço na ozonólise seguida de hidrólise? Se o carbono for primário ou carbono for secundário, ele vai gerar um aldeído. Certo? Se o seu carbono for terciário, gera cetona. E ele usa o ozônio de agente oxidante. Repara, ó, compara com uma... Você não acrescentou oxigênios? Então, a ozonólise ela é uma oxidação. Você acrescentou oxigênios, você tirou hidrogênios. Então, ela é uma oxidação igual a qualquer outra. A gente pode dizer que ela é uma oxidação mais fraquinha, como eu falei anteriormente. Tá? Beleza, então essas são as nossas ozonólises. Então a gente viu oxidação de álcool, primário, secundário, vimos oxidação de alceno, vimos oxidação branda e enérgica e vimos as ozonólises. Aí você pode me perguntar, Estopa, e as reduções? Se você pegar qualquer reação dessa que a gente fez e inverter, ela passa a ser uma redução. Quer reduzir esses dois compostos? Imagina que você vai reduzir a propanona e o etanol. O que vai acontecer? Tiro oxigênios, certo? E aí acrescento hidrogênios. Então a redução, como a gente falou, ela é a inversa de todas as reações que a gente fez. Aí você vai me perguntar, Estopa, o que eu uso de agente redutor? A gente usa nas reduções de agente redutor, eu posso usar hidrogênio gasoso ou LiAlH4, hidreto de alumínio e lítio. É uma fonte de hidrogênio. A redução, como a gente viu aqui, ó, ela tira oxigênios e acrescenta hidrogênios. É o contrário da oxidação. Na oxidação, no começo da aula, eu te disse que eu ia acrescentar oxigênios, tirar hidrogênios. As reduções são o contrário. Então, elas tiram oxigênios e acrescentam hidrogênios. É só você inverter as equações todas que a gente tem aí. Belezinha? Com isso, pessoal, a gente viu todas as reações de oxidação que a gente precisava. Beleza? Voltamos posteriormente para falar um pouco de outras reações, ok? Fico por aqui então, um abraço a todos.